Olha, na Europa, a França está dando início à segunda fase do processo de reabertura social. Ulisses Neto, direto de Londres, microfone Jovem Pan Europa, traz as últimas informações. Ulisses. Olá, Tiago. Aqui em Londres, 12:43, terça-feira espetacular do sol, céu azul, temperatura subindo, termômetros perto dos 20 graus em Westminster agora. Este 2 de junho é simbólico na França porque o país entra na segunda fase da reabertura depois de quase 3 semanas, ou melhor dizendo, de 3 meses, em quarentena. O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, descreveu esse avanço da seguinte forma: a liberdade, enfim, volta a se tornar a regra, enquanto as proibições voltam a ser a exceção. A França foi um dos países mais atingidos pelo coronavírus na Europa e por isso também estabeleceu regras duras de confinamento, mas o pior parece ter ficado para trás. Os especialistas por lá dizem que a maior parte do território francês registra baixa circulação do coronavírus neste momento. Uma das poucas exceções é a região metropolitana de Paris, que segue classificada como área laranja. A maior parte do território francês é agora uma área verde. Mesmo assim, até a capital passa por uma flexibilização importante que teve início no dia 11 de maio. Parques e varandas de restaurantes, aquela área externa dos restaurantes, voltam a abrir na capital francesa. É uma tradição muito forte lá de Paris. No resto do país, cafés, bares e outros estabelecimentos estão liberados, sem essa restrição de operarem só com as áreas externas, como na capital. As escolas que já vinham sendo reabertas de forma gradual também passam a receber mais alunos de diferentes períodos a partir de hoje. Piscinas, academias, parques de diversões, teatros e salas de concerto também podem reabrir a partir desta terça-feira em zonas verdes, ou seja, praticamente todo o território francês, com exceção da capital, que vai ter que esperar até o dia 22 de junho. Os cinemas também vão poder voltar a abrir em todo o território francês a partir dessa data do dia 22 de junho. Há 12 dias consecutivos, a França registra menos de 100 mortes por dia causadas pelo coronavírus em hospitais. Os números de pacientes internados em leitos de UTI por conta do Covid-19 também caíram para os níveis vistos no final de março. As restrições de viagem na França foram retiradas, mas só para os deslocamentos internos. Havia um limite, as pessoas só podiam andar até 100 quilômetros a partir da residência delas. Isso também acaba a partir de hoje, mas as fronteiras do país continuam com restrições até pelo menos o dia 15. Devem ser reabertas para outros países europeus em breve, olhando o verão aqui no hemisfério norte, que é muito importante para o turismo interno. Outro país duramente atingido pela pandemia, a Espanha, também tenta avançar na retomada de alguma normalidade pós-pandemia. Pela primeira vez em 2 meses, o país não relatou novas mortes por coronavírus em sua atualização diária. Esse dado foi informado ontem. A Espanha registrou sua primeira morte relacionada ao coronavírus em 3 de março. Um mês depois, em 2 de abril, registrou seu maior aumento único diário, com 950 mortes, e agora chegou a essa marca importante de não registrar nenhuma morte no período de 24 horas. Barcelona e Madrid, que são os principais focos ativos do país, tentam avançar para a fase 2 de reabertura desenhada pelo governo central já na semana que vem. Tudo isso é muito importante porque a Espanha, a França e a Itália foram os países em determinado momento mais afetados pela pandemia, foram os que introduziram as quarentenas mais rígidas aqui do continente. Para sair de casa, as pessoas tinham que levar até um documento oficial do governo para mostrar por que elas estavam na rua, e os resultados apareceram. Os países estão voltando para alguma normalidade pós-pandemia. Aqui no Reino Unido, a situação também está acalmando, mas os números de mortes e de contaminações ainda são altos, e a flexibilização da quarentena vai seguindo lentamente aqui na Grã-Bretanha. Tiago. Reabertura lenta e gradual na Europa. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan em Londres, volta daqui a pouco com outras informações. Até mais tarde, Ulisses.